Oi, sétimo ano. Vamos lá, né? Mais uma aula de ciências. Estamos no módulo 23. Abre a sua apostila aí na página 314 e vamos falar sobre mais um grupo vegetal, ok? Então, olha só. Há milhões de anos, as microflorestas de briófitas, lembra das briófitas? Aquelas microplantinhas, né? As antigas, né? Essas bem aí nesse cenário de milhões de anos atrás, elas não eram tão pequenas assim. Elas chegavam a mais ou menos um palmo, tá? Então, 20 centímetros aí aproximadamente, certo? Mas elas eram plantas pequenas, sim, certo? E tudo isso por quê? Porque elas não tinham estruturas, né, que possibilitavam o seu crescimento, certo? Então, essas plantas também tinham aí um sério problema, né, digamos assim, onde elas devem ter existido apenas próximas a ambientes ricos em água, né? Então, um fator limitante aí do local onde ela poderia habitar, certo? Aí, olha só, essas briófitas, aquelas, né, de milhões de anos atrás, as plantas pequenas, elas também não conseguiam de jeito nenhum capturar água debaixo, né, do solo, mas muito profundo. Elas só conseguiam pegar água que estivessem assim na superfície do solo mesmo. Elas não conseguiam captar águas de camadas mais profundas do solo. Isso por quê? Porque elas não tinham mecanismo, né? Não tinham aí adaptações para conseguir puxar essa água e distribuir para o corpo do vegetal. Então, isso fazia com que elas fossem realmente pequenas e vivessem apenas muito próximo a ambientes com água, certo? Mas aí, mais ou menos, né, 400 milhões de anos atrás, surgiram as primeiras pteridófitas. E olha aí na legenda dessa imagem. Esse é o possível cenário do período em que as primeiras grandes florestas de pteridófitas foram se estabelecendo no ambiente terrestre. E a altura dessas árvores poderia ultrapassar 40 metros. Então, nós temos uma mudança radical, né? De plantas com no máximo 20 centímetros, formando as microflorestas, então, estou falando de briófitas, surgem agora plantas que podem ultrapassar 40 metros. É muita coisa, né? De 20 centímetros para 40 metros. E aí, quem são essas plantas? As pteridófitas, certo? As que estão aí representadas nessa imagem. Pteridófitas, então, são plantas, né? Que em grego significa vegetais em forma de embrião. Por quê? Por causa do formato das folhas jovens. As pteridófitas, elas são plantas que conseguem viver em ambientes mais áridos, graças à presença de vasos condutores. O que são vasos condutores? São tubos capazes de conduzir água e sais minerais. Então, ó, essa imagem está comparando, certo? Pteridófita e briófita. Então, para você não ficar com dúvida, essa que a setinha está indicando é uma pteridófita, é uma samambaia e, olha só, uma briófita. Perceba nessa imagem que está sendo a briófita, ela está ampliada, certo? De um mesmo local aí onde se encontra a pteridófita. E na natureza é assim mesmo, tá? As briófitas e pteridófitas, elas vivem associadas. E a diferença de tamanho é essa mesma, certo? E aí, olha só o que você percebe aí na imagem. A pteridófita, ela apresenta, acompanha aí, folhas, caule e raízes, certo? Olha a briófita. Ela apresenta filóide, cauloide, rizóide, tudo terminado em oide. Por que oide? Porque oide significa parecido, né? Com aparência de. É um sufixo aí grego, né? Então, ela tem raiz, a briófita? Não, ela tem uma coisa que parece com raiz. Ah, mas poxa vida, fixa esse vegetal no solo? Ah, certo, fixa, mas não absorve a água e transporta por toda a planta. Cauloide. Cauloide também. Parece um caule? Parece. Mas por que não é um caule verdadeiro? Porque dentro não tem esse tubo condutor de água, de sais minerais. Então, somente em pteridófita, certo? É que apareceu essa estrutura. Que estrutura? Estrutura vaso condutor. Condutor do quê? De água, de sais minerais. Então,
Essa planta agora consegue absorver água de locais mais profundos, né, nesse solo, e fazer com que essa água seja transportada para todas as partes do vegetal. Pronto, agora ele pode ser maior, porque essa planta agora consegue receber água e nutrientes em todas as suas partes, certo? Tem uma estrutura dentro que distribui isso, certo? Isso foi extraordinário, por isso que essas plantas chegaram a alturas tão grandes, né? 40 metros, ótimo, é muito grande comparando com as pequeninas briófitas, né? Só que tem um porém, tá bom? Quando nós falamos em vasos condutores, tá? E aqui nós estamos falando de vasos condutores de água e sais minerais. A água e o sal mineral está sendo absorvido do solo e distribuído para cima no vegetal. Também tem vasos condutores agora na pteridófita que levam substâncias de cima para baixo, certo? Lembra, as plantas, certo? Elas fazem fotossíntese e elas produzem a glicose, lembra? Açúcar, energia para o vegetal. Raiz está enterrada. Raiz não faz fotossíntese, certo? Ela não consegue nem ver a luz do sol. Ela está enterradinha. Como que a raiz, então, recebe nutrição? Por esses vasos condutores. Então, as folhas fazem fotossíntese? Ótimo. Precisa pegar esse açúcar e distribuir para todas as partes da planta, inclusive para a raiz. Como ela faz isso? Por tubos condutores, por vasos condutores. Então, tem vasos condutores agora, de baixo para cima, levando água e sais minerais, e tem tubos condutores levando de cima para baixo o que é produzido na fotossíntese, certo? E aí, olha só, as primeiras plantas a apresentar vasos condutores foram as ancestrais das samambaias, dos licopódios e das avencas. Então, para não ficar dúvida, e aí você também conhece um pouquinho mais de vegetais, samambaia, talvez você já conheça, né? Muito famosa aí na decoração de ambiente, tanto interno quanto externo, né? É a imagem A. A imagem B, licopódio, e a imagem C, avenca. Todos os três representantes são representantes de pteridófitas, certo? E aí, o estudo dos fósseis dessas plantas mostra que elas foram as primeiras a apresentar um aumento considerável de tamanho, tá bom? Porque, olha só, a parede que envolve alguns dos vasos condutores de seiva, e seiva é esse líquido, né, que tem as substâncias que estão sendo transportadas, a parede desses vasos condutores ficou mais rígida, passando a atuar como estrutura de sustentação. Então, olha que interessante. Esse vegetal agora, além de ter dentro dele um tubo, né, um vaso condutor de água, de sais minerais, de glicose junto com água para nutrir essa planta, esses vasos condutores, e alguns deles, não são todos, começaram a ficar mais rígidos. Então, além de transportar, também atua na sustentação. E agora essa planta pode ficar o quê? Mais ereta e pode crescer cada vez mais, tanto para cima quanto na espessura. Ela pode ficar mais alta, mas também pode ficar mais larga, certo? Então, começaram a surgir então as primeiras florestas com árvores de grande porte. E os animais? Os animais também começaram a se diversificar. Nos próximos módulos, a gente vai ver agora a grande variedade de animais que começam a ficar aí no ambiente terrestre por conta de ter uma variedade maior de vegetais e vegetais maiores, ok? Primeira atividade, uma atividade que eu acredito que você não vai ter dificuldade nenhuma para resolver, tá bom? Você vai pegar aí um lápis, uma caneta, né? Fica a seu critério. Você vai fazer o desenho, né? O caminho da água, o caminho dos nutrientes e o caminho do alimento em uma samambaia, ok? Você pode esquematizar aí na forma de setas mesmo, tá bom? Ok? E aqui, olha só, uma atividade experimental que você pode fazer em casa, ok? Se você tiver o material, pode fazer, é bem legal, tá? E aí, quem for fazer, eu aconselho, né, a tirar uma foto antes e uma foto do resultado, tá bom? Para você comparar e guardar aí, né, como registro de atividade realizada, tá bom? Só tem uma observação, tá bom? Aí, colorindo pétalas, tem assim, ó, vamos executar um experimento que evidenciará uma das
características mais importantes das plantas terrestres. Agora, olha só. A planta utilizada nesse experimento não será uma pteridófita, tá bom? Não misture as coisas, não será uma pteridófita, mas vai ser utilizada uma planta com flor. E planta com flor se chama angiosperma, certo? Pteridófita, nenhuma pteridófita tem flor, tá bom? Agora, por que está utilizando uma planta com flor se ela não é pteridófita? Porque as angiospermas são mais adequadas para esse tipo de atividade, certo? Se eu fizer com uma pteridófita, eu não vou ter o mesmo resultado. Eu não vou conseguir nem entender o que aconteceu, talvez, tá bom? Então, fazendo com uma planta angiosperma, que tem flor, todas as angiospermas têm flores, o meu resultado fica mais claro, eu consigo compreender melhor essa atividade, tá bom? Mas lembra, não é uma pteridófita, ok? Materiais: uma tesoura, um copo com água, um corante, certo? Pode ser guache, pode ser corante de alimento, tá? E uma flor de cor bem clara, com caule. E aí, como sugestão, rosa branca, cravo branco ou crisântemo branco. O que você vai fazer? Vai pegar o copo com água, colocar algumas gotas de corante, deixar essa água com uma cor bem forte, bem bonita. Vai pegar o caule da flor, certo? Vai colocar dentro da água e dentro da água você vai cortar a pontinha do caule, tá bom? Para quê? Para que não entre bolhas, tá? Se você cortar fora da água e depois colocar a planta dentro da água, pode ser que entrem bolhas no caule e atrapalhe um pouco o experimento. Então, corta dentro do copo com água, tá bom? E aí, aguarda uns 30 minutos e veja o que acontece, tá bom? Aí, olha só, continuando, crescendo e reproduzindo. Vamos ver o ciclo de vida de uma pteridófita, certo? Já sabemos, né? As pteridófitas podem crescer bem mais que as briófitas, certo? Só que, no entanto, elas têm uma característica em comum, tá? Então, tanto briófitas quanto pteridófitas, elas precisam de água para que os seus gametas, masculino e feminino, possam se encontrar e aí dar origem a uma nova planta. Então, briófita e pteridófitas são plantas que precisam de água para que o gameta masculino nade até o gameta feminino, certo? As duas precisam de água, ok? As samambaias, elas produzem sobre suas folhas estruturas semelhantes a pequenas bolinhas escuras, que são conhecidas como soros, responsáveis pela produção de esporos. Ao ser liberado no solo, cada esporo dá origem a uma plantinha que lembra a forma de um coração. Essa nova estrutura é hermafrodita, então produz tanto gametas masculinos quanto gametas femininos. Na plantinha com forma de coração, o gameta masculino, na presença de água, nada até o gameta feminino para que ocorra a fecundação, né? E aí dessa união vai nascer uma samambaia jovem e de novo ela vai crescer, mesma coisa. Só que para entender melhor esse ciclo, né? Vamos às imagens. Olha só. Você tem a planta adulta. Vamos começar por ela, a samambaia, com suas muitas folhas. E o texto falou para vocês o quê? Essas folhas, elas têm bolinhas escuras, né? Que são as estruturas que vão produzir esporos. Então, eu coloquei aqui uma imagem para você visualizar melhor que pontinhos pretos são esses. Talvez você até já tenha visto, olha só. Então, pegando uma folha de uma samambaia e olhando na parte de baixo, ela tem esses pontinhos escuros. E são nesses pontinhos escuros que são produzidos os esporos. Tá vendo? Aí esse esporo cai no solo, ok? E vai crescer essa estrutura em formato de coração, certo? Uma observação, tá? Esse esquema todo que está sendo mostrado para vocês não segue as proporções reais, tá bom? Essa plantinha em forma de coração, olha o que está escrito aí, mede aproximadamente aí 5 centímetros, tá bom? Então, é pequenino, tá bem grandão para poder visualizar as suas estruturas, mas é uma estrutura muito pequena, certo? E olha ele aí, tá bom? Parece um coraçãozinho mesmo, tem essas suas estruturas aí, essas raízes, né, começando a se formar. Olha aí, exatamente ele, tá bom? O que tá falando?
Essa plantinha em formato de coração, ela tem os dois sexos, né? Ela produz gametas femininos, mas também produz os gametas masculinos e femininos. Ela produz os dois, beleza? Tem água no ambiente? Tem água aí no solo? Isso. Então, o gameta masculino vai nadar, porque ele tem um flagelo, vai nadar até o gameta feminino e vai ocorrer a fecundação. Ocorreu a fecundação, vai formar um embrião. Esse embrião vai crescer e vai crescer sobre essa estrutura em formato de coração. E olha ela aqui, está crescendo uma nova plantinha, certo? Que vai continuar crescendo e vai dar origem a muitas folhas, que vai de novo produzir esporos e vai de novo fechar esse ciclo, ok? E aí, chegamos na nossa atividade de número 2, é um mapa conceitual, onde você vai preencher alguns conceitos. Não, os conceitos estão todos preenchidos, você vai colocar apenas os elementos de ligação, certo? Então, plantas terrestres, tem lá briófitas e pteridófitas. Então, plantas terrestres talvez podem ser, são classificadas. Eu conheço, eu já aprendi, não sei o que você vai colocar ali como elemento de ligação, mas dê sentido ao seu mapa conceitual e na nossa aula online vou fazer a correção, ok? E aí, você também vai responder os testes, são 2 testes, vai fazer a tarefinha de casa, que são 2 exercícios apenas, e atividade complementar, que vai te auxiliar muito aí para estudar, é uma tabela, onde você vai reunir as principais informações do grupo das pteridófitas, ok? Então, é só isso. Até a próxima aula, até a nossa aula online, né? E eu converso com vocês. Até mais, pessoal.